Nós estamos aqui em uma série de finanças. Eu gostava de saber também quem que estava na semana passada aqui quando nós começamos essa série. Tá, bastante gente. Quem que não estava aqui na semana passada? Levanta a mão. Tá, eu quero falar para você, por favor, assista no YouTube a mensagem da semana passada, ou... Oi? Já assistiu? Tá, muito bom. Ou no Spotify. Quem que acompanha no YouTube, levanta a mão, só para fazer o tiratema. Spotify, tem alguém no Spotify? A maioria no Spotify, tá bom. Importantíssimo você acompanhar, porque a mensagem da semana passada foi o fundamento para tudo aquilo que vai ser falado ao longo desse mês. Então, o texto base da nossa série aqui está em Lucas capítulo 16, versículo 13. A palavra diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Fala comigo, dois senhores. Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Talvez aí na tua versão a palavra não vai vir Mamon, vai vir riqueza. Em outras versões, Jesus vai dizer: você não pode servir a Deus e ao dinheiro, mas na verdade, se você for pegar no original, a palavra utilizada é Mamon. E por que isso é interessante e extremamente importante? Porque Jesus não disse que você, no original ele fala a palavra Mamon. E por que isso é tão importante? Porque Mamon era um deus, um falso deus da riqueza, que tem a sua origem lá na Babilônia, e Mamon, ele vai prometer para mim e para você algo que apenas Deus pode nos dar. Então Mamon, ele vai prometer identidade. Se você tivesse mais dinheiro, você seria mais feliz. Mamon, ele vai prometer segurança. Se você tivesse mais dinheiro, você ficaria mais tranquilo, você não passaria por tanto estresse assim, você não ficaria tão ansioso. Quem que já pode ser sincero, quem que já pensou um pouquinho disso assim? Eu acho que essa ansiedade tem a ver com dinheiro, tá? Então, bastante gente. Isso são pensamentos que Mamon quer incutir, porque ele quer falar para mim e para você que o dinheiro é o fundamento da nossa segurança. E aí Jesus diz então que a gente não pode servir a dois senhores. Então semana passada a gente falou quem é Mamon, falamos também sobre o dinheiro. O dinheiro é mal ou é bom? Então se Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores, pastor, então o dinheiro deve ser mal, eu vou me vestir de pano de sacos, eu vou ficar pro resto da vida lá no Chiado pregando o evangelho e eu odeio dinheiro. A verdade é que o dinheiro não é mal nem bom, ele é neutro, depende da mão de quem cai. Como um quarto de hotel é neutro, você pode chegar num quarto de hotel e levantar um altar de adoração e falar: Deus, esse quarto de hotel, eu não sei o que aconteceu antes, eu não sei o que vai acontecer depois, mas enquanto eu estou nesse quarto de hotel, esse quarto de hotel é uma embaixada do reino de Deus. Eu sempre faço isso quando chego num hotel para ministrar. Eu entrei lá, não sei o que aconteceu antes ou vai acontecer depois, mas eu entro e falo assim: Senhor Jesus, limpa aqui esse ambiente espiritual, eu oro agora o sangue de Jesus sobre esse quarto. Se existe algum espírito maligno, em nome de Jesus, você não tem autoridade, pega as suas coisas e sai. Senhor Deus, eu peço, envia uma legião de anjos aqui nesse quarto, e Deus, eu te peço, me acompanha nessa ministração hoje à noite. Pronto, você fez a faxina espiritual no quarto de hotel. Você não vai pegar o dinheiro e olhar para o dinheiro e falar assim: seu mau caráter, seu safadinho, porque semana passada você estava lá na balada e você estava se gastando todo com álcool, e agora você está aqui no altar, vindo para esse momento de oferta, você é um cara de pau. Não, o dinheiro é neutro. Não tem a ver com o dinheiro é neutro, depende da mão de quem cai. A gente falou semana passada que com ouro e prata no deserto, ou eu construo um tabernáculo, ou eu edifico um bezerro de ouro. Tem a ver com aquilo que está no meu coração. E o ponto, ou melhor, o título da mensagem de hoje é: somos todos mordomos. Você que está anotando aí, anota isso: somos todos mordomos. Você que não está anotando, anota também. Pega aí o teu journal, o teu caderno, o teu celular e escreva aí: somos
todos mordomos. E você que nos visita pela primeira vez, talvez ficou aí o teu amigo a semana inteira, o mês inteiro te convidando para ir para a igreja, e você vem hoje e é série de finanças. Fica tranquilo, não vai ter momento de ativação profética no final, não vai ter gasofilácia aqui para você entregar a sua oferta. Pode guardar a tua carteira, abre o teu coração e deixa Deus falar com você. Abra comigo a Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A palavra vai dizer o seguinte: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Diga comigo, dom. Agora chacoalha o irmão do teu lado e fala assim: você recebeu um dom. Seja um bom mordomo. Sequência do texto aqui. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Até aqui. Como bons administradores. Tem alguém que tem outra palavra? Talvez você vai ter despenseiro na tua Bíblia aí. Quem que tem despenseiro, tá? Tem alguém que tem alguma outra palavra? Talvez mordomo? Tá. O interessante dessa palavra aqui, como bons administradores, se você for pegar no original, a palavra aqui é oikonomos. Você que vai ter filho, que está orando por um nome ficha aí para o teu filho, leva isso em consideração. Oikonomos, o craque da Grécia. Por que isso é tão importante? A palavra oikonomos é a palavra mordomo. Quando você vai ler a versão King James, a palavra que aparece é mordomo. Então, Pedro está falando com a igreja, cada um recebeu um dom, e nós precisamos então ser bons mordomos. O mordomo, ele não é dono do dom. O mordomo, ele apenas administra esse dom. Talvez você tenha uma graça específica para cantar, alguns outros não têm essa graça tão específica. Amém, Marcelo? Talvez você tenha uma graça específica para pregar ou para administrar a empresa. Eu não sei qual que é o dom que Deus te deu. Porém, a palavra de Deus diz aqui que você não é o dono do dom, você é o mordomo do dom, e o dom vem de Deus. Agora eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, essa aqui é uma das últimas parábolas de Jesus. A gente falou recentemente disso, mas eu vou trazer uma outra abordagem para esse texto. Mateus capítulo 25, versículo 14. Eu vou focar em apenas uma dessas parábolas e a gente vai destrinchar aqui o texto. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Fala comigo, seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Fala comigo, capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então vamos parar aqui por um momento. Então o interessante é que Deus entrega para você de acordo com a minha e a tua capacidade. Ah, pastor, mas esse sonho que foi colocado no meu coração, essa missão que Deus me delegou, eu não tenho capacidade. Opa, pera lá, talvez você não tenha capacidade, mas Cristo em você é poderoso para executar essa missão. Se não fosse, Deus não lhe teria entregado. Então Deus não vai me entregar algo que Ele também não dê a capacidade de administração. Então Ele olha para um servo, Ele entrega 5, aí Ele olha para outro servo e entrega 2, e Ele olha para o outro servo e entrega 1. E nesse momento, meu irmão, não é hora de competição gospel pentecostal. Eu sei que isso não acontece em nenhuma igreja no mundo inteiro, né? Olha só, mas olha como canta. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu falei assim, eu preciso me encontrar, qual que é o meu papel? E eu vi o ministério de louvor. Eu ficava vendo aquela galera cantar, e eu falei assim, imagina se eu cantasse bem. Imagina se eu atingisse essas notas. Meu irmão, não é momento de competição. O interessante aqui é você entender, tá, qual que é o dom que Deus me deu. Agora, o dom não é meu, o talento não é meu, os bens foram entregados pelo Senhor.
A palavra diz que o Senhor entregou os talentos, e quando se fala talento, a gente pensa aqui que são dons de talvez cantar, dons artísticos, mas naquele tempo aqui o talento era uma unidade de medida financeira. Ele entrega um pouco de dinheiro para um pouco de dinheiro para outro, e um pouco para outro, e é interessante que o talento era mais ou menos 35 quilos de ouro. Então aquele senhor, ele está trazendo aqui para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. Ele fala assim: ó galera, falou, depois eu vou voltar, agora vocês se viram e sejam bons administradores. E aí o texto vai continuar no versículo 16: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então você vê aqui uma multiplicação. Da certa forma, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Fala comigo, ajustou contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. E o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, e ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo também o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. O primeiro ponto, então, dessa mensagem de hoje é o princípio do senhorio. Anota aí nas tuas anotações: princípio do senhorio. Os talentos, os dons, os recursos, a habilidade, os teus relacionamentos não são teus, pertence ao Senhor. Eu não consigo ser um bom mordomo se eu não entender o princípio do senhorio, o princípio que Deus tem a posse de todas as coisas. É interessante quando a gente vai para Salmos capítulo 24, versículo 1, anota isso, Salmos 24, 1, a palavra diz: do Senhor é a terra. De quem que é a terra? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Se você vive no mundo aí, levanta a mão onde você está. Tá. Você pertence ao Senhor. Pastor, e esse blazer aqui bonito que eu comprei? Você comprou, você é um bom mordomo dele, mas esse blazer pertence ao Senhor. Pastor, base bíblica para isso. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O sapato que você está usando agora não é teu. Amém. Tem gente que aleluia. Tem gente que deu amém, às vezes até de alívio, né? Amém, glória a Deus que não é. Talvez o carro que você veio dirigindo aqui não é teu, é do Senhor. Eu lembro quando eu fui fazer uma ministração, isso uns 2, 3 anos atrás, um pouco antes de vir 3 anos atrás, fui para São José dos Campos, eu, minha esposa, o Joshua, e eu não gosto, quando eu vou ministrar, eu não gosto de dirigir. Então levei um amigo meu, um pastor amigo meu, para dirigir o carro para mim, e a gente foi fazer a ministração. Ministramos, pregamos, aí estamos voltando para São Paulo, aí meu amigo está dirigindo, aí eu estou ao lado dele, aí de repente chega uma mensagem no meu celular, eu pego, é minha esposa está atrás, eu falei assim, o que ela está escrevendo mensagem para mim?
Ela mandou assim: Deus falou comigo, é pra gente dar o carro para ele. Eu não escrevi nada, eu só pensei assim: aparta-te de mim, Satanás, tudo que és pedra de tropeço. Aí, tipo, aquele momento que você lê a mensagem, dá aquela respirada, e ele tá dirigindo o carro aqui, ele não sabe de nada que tá acontecendo. Isso é um sábado de manhã. A gente está voltando de São José dos Campos. Preguei sexta-noite, estamos a voltar. E aí eu chego em casa sábado à tarde, começo a preparar a mensagem para domingo eu ia pregar. E qual que era o tema da minha pregação? Generosidade. Eu falei, cara de pau, né? Agora eu vou pregar sobre generosidade. E aquela batalha, eu não consegui nem preparar a mensagem. Tipo assim, não, tá bom, Deus, não é um perfume, um tênis, uma oferta, ó, estou te dando uma semente para você comprar um carro. É o carro, Deus. Aí, de repente, eu sinto o Senhor falando assim, você sempre fala que tudo que você tem é meu? Eu tenho o direito de dar o meu carro para ele? Quem já levou um tapa na cara com o amor do Espírito Santo? Fica tranquilo, não vai ter um gasofilácio para você depositar a chave não tem nada disso. O que eu quero trazer aqui é o princípio do senhorio. Aí então eu chego no domingo na igreja, eu ainda, vou ser sincero aqui, eu tô querendo falar das minhas batalhas também. Eu chego ainda, eu tô batalhando com aquela entrega, mas eu tô assim, tá bom, eu tô preparado. Aí de repente chega o pastor Lucas na sala verde, a sala dos pastores. Aí ele entra super empolgado, vindo da geração. Tem algum pai com alguma criança na geração aqui? Tá, vamos dar uma salva de palmas aí para a galera da geração, os voluntários. O pastor Lucas, ele chega da geração, ele fala assim, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Eu falei, tipo, o que aconteceu, pastor Lucas? A gente acabou de ganhar um carro. E eu tô assim, tipo, tá bom, será que eu não dei o carro e Deus levantou outra pessoa? O que aconteceu? Como assim, pastor Lucas? Uma criança deu um carro. Eu falei, como assim uma criança deu um carro? Aí ele tira do bolso, é um Hot Wheels, assim. Eu falei, tá, mas o que representa esse Hot Wheels? Ele falou, cara, a gente estava no momento da oferta, e se os pais não sabem, tem um momento de oferta lá na geração, porque a gente quer incutir já o princípio da generosidade nas crianças. Hoje o Josh estava saindo de casa, ele falou assim, cadê a minha oferta? A gente foi lá, pegou a oferta para ele. E aí, no momento da oferta, uma criança percebeu, eu não tenho dinheiro. Ele virou para o pastor Lucas, pastor Lucas, eu não tenho dinheiro, mas eu gosto muito desse carro. Eu posso entregar esse carro para o Senhor? Aí a oferta do pastor Lucas naquele dia era o quê? A oferta extravagante de uma criança que deu um carro. E eu tô lá, preparando para pregar. Tipo assim, não precisa ser mais claro do que isso, né? Aí eu preguei, eu chamei o meu amigo, eu falei assim, ó, eu queria te dar um presente. O senhor falou, não falei nem comigo, o senhor falou com a minha esposa. E ele testificou a duras penas no meu coração. Mas é pra a gente sentiu de te dar esse carro. Aí ele pegou, ele não conseguia reagir, ele chorou. Aí depois ele chamou a esposa, ele falou assim, pastor, eu queria falar o que aconteceu. No começo do ano, eu entrei num jejum, ele tem quatro filhos, eu entrei num jejum com a minha família, porque a gente veio de outro estado e a gente ainda não tinha carro, a gente começou a orar e jejuar, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. E a gente fez 21 dias de jejum de Daniel em família, clamando por esse milagre. E aí já no final do jejum, as minhas crianças vinham e falavam assim, papai, quando que Deus vai nos dar o carro? Quando que Deus vai nos dar o carro? E agora, um pouco depois do jejum, eu volto dessa ministração e vocês entregam o carro pra gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a pastora Kristen, tem a ver com um princípio onde eu e você precisamos entender que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que você tem, pertence a Jesus. Amém? Uma frase que Billy Graham falava, ele falava assim, você já viu um cadáver indo embora dessa terra com uma mala? Alguém já viu um cadáver? Você não vai ver. Isso aqui é tudo passageiro.
É passageiro, só que às vezes a gente tem tanto apego a essas coisas passageiras e materiais. E um texto que eu amo lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, quando o governador de Judá, Zorobabel, ele está numa jornada, numa empreitada de reconstruir o templo que havia sido destruído, e aí obviamente você precisava de recurso, e de ouro, de prata, e de mão de obra, e de muita coisa para a reconstrução do templo. Ele estava numa jornada, numa batalha, e de repente o profeta, ele profetiza para Zorobabel, ele fala o seguinte, no versículo 8 e 9, diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. Repita comigo: todo ouro e toda prata pertencem ao Senhor. Para pensar nisso. Todo ouro e toda prata pertence ao Senhor. Quando Deus envia um missionário para o campo missionário, não tem crise de guerra, não tem pandemia, não tem Putin que pode parar o avanço da igreja de Jesus. Não é que Deus está no céu falando assim, e agora com essa guerra na Ucrânia, com essa crise energética, como é que, vamos convocar aqui um conselho, porque agora existe uma crise financeira, como que a gente vai sustentar as pessoas no campo missionário? Ou como que a gente vai sustentar as famílias que pertencem à família de Cristo? Não existe essa guerra. A palavra é: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor, e nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então esse aqui é o profeta Ageu trazendo uma palavra de visão, de consolo, de esperança para Zorobabel, falando: Zorobabel, você está numa empreitada que é de Deus, você está numa empreitada, numa missão celestial. Deixa eu falar algo para você: aquilo que Deus promove, Deus sustenta. Escreva isso: aquilo que Deus promove, Deus sustenta. Se Deus te manda para uma empreitada, se Deus te coloca em uma missão específica, aquilo que Deus promove na tua vida, Ele sustenta. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Ele diz: a glória dessa casa será maior do que a primeira, como que dizendo, Zorobabel, esse templo novo vai ficar ainda melhor do que era antes, porque o nosso Deus é um Deus que faz de glória em glória. Amém? Abre comigo agora em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Tá, então pastor, eu entendi que a terra pertence a Deus, tudo que nela existe pertence a Deus, o ouro e a prata também, mas o meu corpo, eu mando em mim, meu corpo, minhas regras. Vamos ver o que a palavra diz? Vamos ver o que a palavra diz? Isso aqui não é a minha opinião, não é o que eu acho, isso aqui é a palavra de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Se o Espírito Santo habita em você, levanta sua mão e faz um barulho para Jesus. Tá. Isso aqui é Paulo falando para a igreja lá em Coríntios. Vocês são santuário de Deus, o Espírito Santo habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando eu falo então do princípio do senhorio, meu irmão, até o teu corpo não é teu. Não é depressivo isso? Tipo assim, tá bom, pastor, não tem nada, é tudo de Deus. Nem o teu corpo é teu. Por isso que a gente fala também da boa mordomia no teu corpo. Tudo bem que o exercício, Paulo vai falar para Timóteo, o exercício físico não deve ser glorificado, não deve ser tipo o ápice da sua vida, mas ele não está falando para você não ter cuidado com o corpo. Glorifique a Deus com o teu corpo. Aqui também a gente vai falar de uma vida de santidade. No contexto aqui que Paulo está falando aos Coríntios, ele fala também dessa questão de nós sermos a casa de Deus. Então eu não consigo ser um bom mordomo se eu não entender o princípio do senhorio, que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Agora abra comigo aí em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Esse aqui é o Senhor falando com o povo de Israel,
já prevendo a chegada do povo de Israel na terra prometida. E aí ele diz, versículo 10, você que achou, diga, achei. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, alguém pode falar amém para isso aqui? Tá, você já recebeu aqui a palavra do Senhor. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Para aqui rapidinho. O que esse simples versículo me ensina? Que essa prosperidade deve transbordar em adoração. Escreva isso. A prosperidade de Deus na minha vida, ela deve transbordar em adoração. É isso que a palavra está dizendo. Quando você comer, até ficar satisfeito, louve ao Senhor pela boa terra que Ele lhe deu. Versículo 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje lhes ordeno. Versículo 11 aqui, ele diz, tenham cuidado de não se esquecer. Por que a palavra de Deus é essa? Porque existe uma tentação do ser humano de se esquecer de Deus no momento de abundância. Então aqui Moisés está, através da palavra de Deus para ele escreve, tenham cuidado, quando vocês chegarem na terra e tiver abundância, tiver comida, você está na terra que Deus te deu, você está na casa que Deus te deu, Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu, tenha um cuidado, não se esqueça do seu Criador. Continue obedecendo os seus mandamentos. Versículo 12, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, e terem construído boas casas e nelas morado, e aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Olha que poderoso isso! O Senhor está profetizando para o povo dele, vocês vão chegar nessa terra, vocês vão construir casas, vocês vão habitar em casas, o rebanho vai crescer, vocês vão ter mais ouro, mais prata, vai ter prosperidade, porém, quando isso acontecer, guarda o teu coração. Aqui a gente falou muito disso na semana passada. Não sirva a mamon, não faça de mamon, não faça da riqueza o teu alvo de vida, não caia na falácia da teologia da prosperidade. Eu vou servir a Deus para receber algo em troca. Não, Deus é o centro, Ele foi o centro, Ele é o centro, Ele será o centro, Ele continua sendo o centro de todas as coisas, amém? Versículo 15, ele conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes, escorpiões venenosos, e tirou água da rocha para vocês, sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Aqui o Senhor está dizendo, lembre-se do testemunho. Escreva isso, não se esqueça do testemunho. Muitas vezes nós caímos num erro de esquecer aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E começamos a olhar apenas para o futuro, e para as palavras, e para as profecias, e a gente se esquece daquilo que Ele já fez, e é isso que Deus está falando com o povo. E aí o versículo 17 diz, não digam pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Repara no versículo 17, a palavra não diz, não digam apenas, a palavra diz, não digam em seu coração. Não tem a ver apenas com uma palavra expressa, tem a ver com uma motivação do interior. Então a palavra de Deus é assim, nem sequer pense que essa prosperidade tem a ver com a tua habilidade. Nem sequer passe pelo teu coração, não diga no seu coração que a sua capacidade, a sua mão ajuntou toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Repita comigo, diga, Senhor Deus, o Senhor dá capacidade de produzir riqueza.
Senhor Deus, usa as minhas mãos para a manifestação do teu reino através das finanças, em nome de Jesus. O segundo princípio que a gente vai falar aqui é o princípio da responsabilidade. É o princípio da responsabilidade, anota isso. A gente vê que o servo que ganhou 5, ele foi e ele trabalhou. Ele negociou e ele ganhou mais 5. E o servo que ganhou 2, ele foi, trabalhou, negociou e ganhou mais 2. E o servo que ganhou 1, ele foi e escondeu. Ele foi então irresponsável. E quando a gente fala aqui de responsabilidade, eu quero trazer algumas coisas bem práticas, mas antes disso, eu quero que você abra rapidamente em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Pastor, estamos abrindo muito a Bíblia hoje. Que bom! Nós somos uma igreja que ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, dá uma salva de palmas a Jesus aí onde você está. Se você não gosta tanto da palavra de Deus assim, talvez essa não seja a igreja para você. Gênesis 26, versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Vira ao teu irmão e fala assim: não desça ao Egito. Diga: fique na terra que o Senhor te indicar. Versículo 3: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e eu o abençoarei. Versículo 6: assim Isaque ficou em Gerar. Versículo 12: e Isaque trabalhou naquela terra. Diga comigo: trabalho. Fala, Deus. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Vamos lá, vamos desmembrar aqui um pouco esse texto. Gênesis 26, houve fome na terra. Ah, pastor, estão falando de recessão, estão falando disso, estão falando daquilo, e os preços e a inflação. Deixa eu falar algo para você que talvez a tua mãe falava: você não é todo mundo. Quem pode dizer amém para isso? Amém. Você não é todo mundo. Amém. Houve fome na terra, e aí a palavra de Deus para Isaque é bem clara: Isaque, não desça ao Egito. Ah, Senhor, mas está todo mundo aí para o Egito, e lá tem provisão, e lá tem alimento. Isaque, você não é todo mundo. Fique nessa terra, eu estarei com você e eu te abençoarei. Meu irmão, você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Deus dá capacidade de produzir riqueza. Agora, o que Isaque fez com essa palavra? Ele foi responsável. Ele não sentou em cima da palavra profética. Ah, então se Deus falou, está falado. Isaque ficou então o dia inteiro a assistir Netflix. Versículo 12: Isaque trabalhou naquela terra. O primeiro princípio, ou melhor, o primeiro ponto aqui da responsabilidade é: trabalhe. Trabalhe. E aqui eu não falo, então trabalho tem que ter carteira assinada. Não é isso. Qual que é a missão que Deus te deu? Você pode ser voluntário. Pode não ter uma entrada no final do mês. É trabalho? É trabalho. Outro dia o Lira e a Ariela ficaram em casa. A Ariela, ela cuida da geração. E eles ficaram em casa para cuidar do Joshua e da Radassa, enquanto eu saí com a Kristen. E aí quando eu voltei, o Lira me chamou, ele falou assim: ô pastor, seguinte, eu achava que você trabalhava, mas eu fiquei 2 horas lá com os teus filhos, quem trabalha de verdade é a tua esposa. Ela trabalha. E o Joshua correndo para lá e para cá. Trabalho. Não tem a ver, eu não estou falando aqui de bater ponto, eu estou falando de fidelidade. Eu não sei o que Deus colocou na tua mão. Seja fiel. Amém? Vocês estão comigo? O que Isaque fez naquela terra? Ele trabalhou.
Ele colocou a mão na terra, ele colocou semente, ele sujou a mão. Tem gente que quer prosperar e tem medo de sujar a mão. Que fica orando, Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus manda chuva. E Deus fala assim, filho, se eu mandar a chuva que você está a orar, você não vai aproveitar porque você não plantou semente. Eita. Então, trabalhe. Deixa eu falar algo para você. Trabalho não mata. O que não pode é o trabalho ser o centro da sua vida. Eu amo quando Paulo fala o seguinte, lá em 2 Tessalonicenses 3, vou bem rápido aqui, Paulo fala à igreja, quando estávamos com vocês, nós ordenamos isso, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Eu amo a praticidade de Paulo. Porque começa uma visão escatológica, escapista na igreja de Tessalônica, que Jesus iria voltar a qualquer momento, ele vai voltar a qualquer momento, mas a igreja então, eles estão tão desesperados pelo Maranata que deixam de trabalhar. E aí Paulo fala assim, quando eu estive com vocês, eu trouxe uma ordem, quem não quiser trabalhar, também não coma. O que acontece? Todo mundo voltou a trabalhar. Todo mundo sai do jejum. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Fala, Jeová! Bem prático aqui, quanto mais você trabalha, menos tempo você vai ter de se intrometer na vida alheia. Versículo 12, as tais pessoas ordenamos e exortamos, no nome do Senhor Jesus, que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Olha o que a palavra diz em Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios 10, 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios 6, 9 e 11. Pastor, estou apanhando mais do que quando minha mãe falava comigo. Fica tranquilo, a palavra de Deus, finge que não é com você e faz cara de crente. Provérbios 6, 9. Até quando você ficará deitado, preguiçoso? Salomão é bom demais, velho. Até quando você ficará deitado, ó preguiçoso? É muito bom isso. Isso aqui é o famoso snooze do celular, velho. Soneca, quem que aperta o botão soneca? Eu aperto. Até quando você vai apertar o botão soneca? Quando se levantará do sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Então aqui, não estou dizendo que você não pode apertar o botão soneca, tá? Eu aperto o botão soneca. Agora, não faça do botão soneca uma prioridade na sua vida. Tem gente que vive a vida no botão soneca. Mais um pouquinho. Aí, vou comer, agora eu vou descansar. Agora eu vou descansar de ter descansado tanto. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então, o primeiro princípio de responsabilidade é trabalha. Segunda coisa, entra no orçamento. Ou melhor, esse é o ponto 3. Segundo ponto, liberta-te das dívidas. Provérbios capítulo 22, versículo 7. A palavra diz, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Pastor, você está falando que dívida é pecado? Não. O que eu estou falando é que é tolice. Segundo a palavra de Deus, aquele que toma emprestado é servo do que empresta. Enquanto orávamos por essa série, uma coisa que Deus falou no nosso coração é, eu vou trazer uma graça sobrenatural para quitar dívidas. Então o que eu estou falando para você aqui é, faça um planejamento. Deus, como é que eu posso pagar aquela dívida? Eu estou devendo alguém, eu vou colocar aquilo como uma das prioridades aqui da minha vida. Eu vou pagar tal pessoa, eu vou ajustar essa dívida, eu vou pagar o banco. Eu não sei exatamente qual que é a dívida, mas uma das coisas importantes em relação à responsabilidade é o pagamento das dívidas. Ponto número 3,
entra no orçamento. E só para falar de algo importante sobre isso, isso aqui não vai ser um contraponto ao princípio da fé. Amém? Porque muitas vezes, quando Deus vai te direcionar para uma empreitada, essa palavra de fé, ela vai demandar uma quantia financeira que não cabe no teu bolso. Talvez uma viagem missionária, talvez um empreendimento, talvez começar a estudar. Eu não sei exatamente o que é, mas quando Deus ele manda você fazer alguma coisa, muitas vezes não cabe no teu orçamento. O que eu quero dizer é, para todas as outras coisas, entra no orçamento. Ou seja, você tem que ter o mínimo de planejamento de se comportar de acordo com a tua carteira. Olha aqui, Provérbios 21:20. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Então a palavra diz que o homem insensato, ele não consegue ver recurso sobrando. Amém? Eu quero que você dê liberdade para o Espírito Santo falar com você. E algo importante aqui é, 1 Timóteo 6,6, a palavra diz, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Fala comigo, contentamento. Então, quanto mais contentamento você tem, menos tentação você vai ter de gastar de maneira desenfreada aquilo que te sobra. Então, existe gente que assim, comprei o iPhone 7. Mas lançou 8. Lançou 8. Comprei 8, 9, 10, 11. Eu não estou falando que você não pode trocar o iPhone. O que eu estou falando é, você precisa trocar o iPhone? Faz sentido? Você precisa do carro novo? Talvez sim, vai e troca o carro. Talvez não. Leva aquilo diante do Senhor. Não seja guiado pelos sentimentos. Ponto número 4. Guarda para investir. Mesmo texto aqui. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio. Tem gente que sabe fazer dinheiro, mas não sabe como ser um bom mordomo daquele dinheiro. Então aqui tem um planejamento. Olha para a tua entrada. Vê quanto. A gente vai lançar em breve um workshop sobre finanças para falar, vai ser um sábado inteiro, só para falar de inteligência financeira e planejamento. Só para falar sobre isso. Aí você vem, pega o teu caderno, vai aprender a mexer em Excel, vai aprender a fazer isso e aquilo. Por quê? Porque isso é importante. Pastor, onde que está na Bíblia? Lucas capítulo 14, versículo 28. Qual de vós, palavras de Jesus, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas? O que Jesus está falando aqui? Tenha um plano, para ver se tem como acabar, para não acontecer que depois de ter havido posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pode acabar. Uma das coisas que eu oro para que aconteça nas nossas vidas, nessa série, é que Deus venha tirar do nosso coração tudo aquilo que a gente começa e não termina. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei muitas vezes por isso. Começar a fazer aula de algum instrumento e terminar. Começar a fazer aula de inglês e não terminar. Começar a fazer alguma coisa e não terminar. Aqui Jesus está dizendo, não seja essa pessoa. Tenha um planejamento, calcula quanto que você tem guardado, calcula quanto que vai ser a despesa, para que as pessoas não falem, ele começou e não terminou. Vira para a pessoa do seu lado, chacoalha ela, acorda ela bem e fala assim, termina, meu irmão. E o quinto ponto aqui dessa responsabilidade é ser generoso. Aproveita que você já falou para o teu irmão aí terminar o que começou, e vira para ele e fala assim, ser generoso e me paga o almoço. Recebe aí. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará. Você que tem a alma generosa aí, faz barulho onde você está. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será
atendido. Tem a história de um homem chamado William Colgate. Pode colocar aqui a foto dele. Talvez você ouviu ou leu esse nome enquanto você escovava os dentes essa manhã. E é realmente esse homem. Tá? William Colgate, ele nasceu no Reino Unido e com 15 anos ele precisa fugir para os Estados Unidos junto com o pai, porque o pai, ele era um apoiador da independência americana. Eles começam a entrar debaixo de uma perseguição política, ele precisa fugir para os Estados Unidos, e ele começa então a morar nos Estados Unidos, e quando William Colgate, ele tinha 19 anos de idade, ele fala para a mãe e para o pai, olha, eu estou indo para Nova York. Deus colocou no meu coração de ir para Nova York, e eu vou para Nova York trabalhar, e Deus vai me prosperar, e as coisas vão acontecer em Nova York. E a mãe de William Colgate, que era uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus. Quem que tem uma mãe temente a Deus aí? Levanta a mão. Tá, isso é muito importante. Talvez você não teve, você vai casar com uma mãe temente a Deus, com uma esposa que vai ser uma mãe temente a Deus, ou você será uma mãe temente a Deus. Mas aí a instrução aqui da mãe de William Colgate foi o seguinte: eu vou te dar 3 conselhos, filho, para você prosperar. Primeiro, se esforce. Filho, trabalha. Filho, ninguém vai trabalhar por você. Ninguém vai treinar por você. Ninguém vai ler por você. Filho, se esforça. Segundo conselho que aquela mãe deu: filho, seja honesto sempre. Independente das oportunidades, independente daquilo que forem falar para você, filho, seja sempre honesto. E a terceira coisa que a mãe falou foi: filho, faça o voto de Jacó. A gente vai falar do voto de Jacó na semana que vem, mas basicamente em Gênesis 28, a palavra de Deus diz que Jacó, quando tem aquela experiência da escada de Jacó e os anjos descendo e subindo, ele fala assim: Senhor, se estiverem comigo nessa empreitada, eu lhe darei o dízimo de tudo. A mãe fala para o filho: filho, faça o voto de Jacó, dê o dízimo de tudo que cair nas tuas mãos, você sendo esforçado, você sendo honesto, e você honrando o Senhor com seu dízimo, tudo vai acontecer de bom na sua vida, Deus vai te prosperar. E acontece que William Colgate vai para Nova York, ele começa a trabalhar, ele começa então uma sociedade que não era de pasta de dentes até então, era de sabonetes. Ele começa então a vender sabonetes junto com um sócio. Depois de algum tempo, aquele sócio morre e ele começa a prosperar tanto, ele muda de apenas sabonete para produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal. E então aquela empresa começa a prosperar, começa a crescer, e algo interessante, você pode ler na biografia de William Colgate, algo que acontece na vida dele, conforme ele vai crescendo e a sua empresa vai crescendo, ele começa a aumentar a porcentagem de generosidade que ele vivia. Então ele começa fazendo o voto de Jacó, o dízimo, com 10%, aí de repente ele está entregando 20% e vivendo com 80%, de repente ele está entregando 30% e vivendo com 70%, e existem relatos, você pode procurar na internet, vão ter 3 fontes, que quando William Colgate morre, ele está vivendo, uns vão falar que ele vivia com 50% e investia 50% em missões e no reino de Deus. Outros vão falar que ele vivia com 10% e ele investia 90%, e outros vão falar que ele investia 97% no reino de Deus e vivia com 3%. Ah, pastor, 3% é muito pouco. Depende de quanto que for o montante final. Mas o ponto não é esse. O ponto é que William Colgate viveu na prática Deuteronômio capítulo 8. Quando eu te prosperar, filho meu, não diga em seu coração a minha habilidade de produzir riqueza. Não, foi o Senhor que te colocou nessa terra. E ele prosperou, e ele deixou um legado então de generosidade para toda uma geração. Terceiro ponto da nossa pregação de hoje: princípio de prestação de contas. Isso aqui, você pode tentar correr, eu posso tentar correr, mas esse momento nas nossas vidas, ele é inevitável. Para pensar.
Um dia você vai estar diante de Jesus, e eu estarei diante de Jesus, e eu vou prestar contas de tudo aquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Como assim tudo aquilo, pastor? Tudo aquilo. O tempo que Ele me deu na terra, os talentos que Ele me deu, a habilidade que Ele me deu, os tesouros, as riquezas que Ele me deu, os relacionamentos que Ele me deu, tudo aquilo que caiu nas minhas mãos, eu estarei diante do Senhor a prestar contas. Romanos capítulo 14, versículo 12, a palavra diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso deve trazer para a gente um pouco de sobriedade, não é verdade? Isso deve reforçar o entendimento do princípio da posse. Sabendo que um dia eu estarei diante de Deus, e Ele vai perguntar: Eri, o que você fez com aquela família espiritual que eu coloquei lá no teu coração, em Lisboa, em 2021? O que você fez? Senhor, aqui está Zion Lisboa, eu entreguei o meu melhor, mas aqui também, Senhor, está Zion Madrid, eu entreguei o meu melhor, isso aqui é para a glória e para a honra do seu nome. Estou dando exemplo, tá? Ou estou profetizando, não sei. Ó Senhor, aqui está Zion Lisboa, aqui está Zion Madrid, aqui está Zion Paris, para a honra e glória do seu nome. O que Deus colocou nas tuas mãos? Você vê que nesse princípio de prestação de contas, aquele servo que ele multiplicou de 5 para 10, ele vai: Senhor, aqui estão os teus 5, mas olha Senhor, glória a Deus, eu trouxe mais 5 para ti. Que nós possamos ser essa geração que vai chegar diante do Senhor, nesse momento de prestação de contas, e falar: Senhor, eu estou contente, porque eu trouxe glórias e honra para o teu nome, amém? Mateus capítulo 12, 36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Vixe, eu vou prestar contas até das palavras que eu falei. Aproveita essa semana e já fala assim: Senhor, esse momento vai chegar, eu quero antecipar, e vai perdoar, perdoa aquilo que eu falei, perdoa esse comentário, já vai limpando, Senhor, antecipa. Eu vou prestar contas até do tempo, talento, tesouro, relacionamentos, famílias, ministério, palavras que foram ditas. É o princípio da prestação de contas. E quarto e último ponto de hoje: princípio da recompensa. Mateus, a gente leu já isso, eu vou repetir, Mateus capítulo 25, versículo 21. A palavra de Deus diz: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vamos ler isso de novo. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Então, vamos prestar atenção aqui em um princípio que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesse versículo. Ser fiel no pouco e Ele te coloca no muito. Então, muitas vezes a gente tem uma postura e fala assim: Senhor, quando eu tiver tanto, aí eu vou me envolver com a obra do Senhor. Senhor, quando eu ganhar X, aí eu vou me envolver. Meu irmão, a questão aqui é o seguinte: se eu tenho 5 euros, 4 euros, 1 euro, e eu sou fiel ao Senhor com aquele 1 euro, o meu coração estará preparado, estará sendo cultivado, para que quando Ele me coloque no muito, o muito não venha me corromper, porque isso aqui não é a minha ideia, não é o que eu acho, aqui é a palavra de Deus. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, será infiel no muito. Então aqui nós precisamos entender que existe recompensa. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Diga comigo, tudo. Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Olha que coisa importante. A palavra de Deus diz aqui: tudo o que você fizer, faça de todo coração. Ou seja, aquilo que cair na tua mão, se envolva. Faça com diligência, faça com amor, faça com excelência. Coloca o teu esforço, coloca lá o teu coração naquilo. Por quê? Você não está a fazer para o teu chefe, você não está a fazer para a tua mãe, você não está a fazer para o teu pastor. É a Cristo que você está servindo. Você pode achar que é um e-mail que você está escrevendo no teu trabalho. É para o teu chefe? É para o teu chefe. É para o teu trabalho? É para o teu trabalho. Mas na verdade é a Cristo que você está servindo. Você pode trabalhar na restauração e estar a preparar um prato. Você está preparando, sei lá, um bitoque. Amém? Glória a Deus. Tem gente que já está com fome. Glória a Deus. E você pode pensar assim, é só um bitoque para essa pessoa. É para essa pessoa, mas faça de todo o coração, porque é a Cristo que você está servindo. Você pode estar a cortar um cabelo, você é um barbeiro, uma barbeira, e fala assim, mas é só um corte de cabelo. Não, enquanto você corta aquele cabelo, é a Cristo que você está servindo. E você que é barbeiro ou barbeira, você tem o grande privilégio de servir ao Senhor impondo as mãos na cabeça do povo. Vai, Senhor, vai enchendo com o Espírito Santo. Para pensar nisso. Aí a palavra vai dizer o seguinte: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Diga uau! Vai ter uma recompensa para aquilo que você faz para o Senhor Jesus. Salmos 27, versículo 13. Pode ficar de pé junto comigo. Salmos capítulo 27, versículo 13. A palavra vai dizer: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade de Deus na terra dos viventes. E diga comigo: Senhor Deus, eu viverei até ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu queria que você levantasse as tuas mãos agora aos céus, feche os teus olhos.